In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos una a Deus Pai Todo-Poderoso e ao Espírito Santo, e que o amor de Deus esteja sobre todos nós com a vossa graça e a vossa misericórdia, que é infinita. Salve Maria Imaculada, e que viva Cristo Rei. Eu sou Lobo Wolf, mais conhecido como Xamin, e hoje vamos falar de um tema polêmico, um tema que isso gera um debate entre protestantes e entre católicos. É um tema que todo protestante e tal conhece, todo católico conhece. Isso aí já virou uma coisa comum no nosso cotidiano em si, que no caso são o caso das imagens, que a gente não pode ter imagens, não pode ter esculturas, não pode ter etc, etc. O que não é verdade. Por que não é verdade? Muitos dos protestantes, deixa eu só colocar meu catecismo aqui. Muitos dos protestantes, eles pegam o livro de Êxodo, que no caso Êxodo 24, deixa eu pegar aqui. Estou aqui com uma Vulgata, uma Bíblia Vulgata e tal, ela é muito bonita, uma tradução excelente do Padre Matos, que vem diretamente da Vulgata de São Jerônimo. Muito boa tradução, uma Bíblia bacana e tal, vale a pena o preço dela. Vamos ver, Êxodo 20, aqui. E o Senhor pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da servidão, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim, ou diante de mim. Não farás para ti escultura, nem figura do que há em cima no céu, do que há embaixo na terra, do que há debaixo na terra. Não adorarás tais coisas, nem prestarás cultos a elas. Eu sou o Senhor teu Deus, forte e zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e que uso de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que amam e guardam os meus preceitos. Então, o que basicamente quer dizer este versículo de Êxodo 24? Basicamente, ali está falando que não se deve ter esculturas, não se deve ter imagens e etc. Mas qual que é o verdadeiro contexto para esse mandamento? Muitas pessoas pensam que não se pode, no geral, ter imagem nenhuma. Muitas pessoas, por exemplo, não têm televisão em casa pelo simples fato que televisão é uma imagem. Muitas pessoas elas não têm um aparelho celular em casa porque o aparelho celular em casa em si ele gera imagens. Mas tipo assim, será que é todas as imagens em específico? São todas as imagens e tal sem como que eu posso dizer? Sem falta? Não são todas as imagens em específico, porque se a gente pegar o contexto da história, o que ocorreu naquela época? Eles estavam saindo de um Egito totalmente pagão, um Egito onde tinha adorações a várias divindades pagãos. Meu português está em dia. Eles estavam num contexto totalmente de um Egito idólatra, um Egito etc. Aí no momento que Moisés e tal, ele subiu lá para conversar com Deus e tudo mais, eles queriam representar Deus de alguma forma. Aí eles construíram um bezerro de ouro e etc. Porém, naquela época e tal, não se podia representar a Deus. Porque ninguém tinha basicamente visto o rosto de Deus para ser representado. Naquela época e tal, era uma época totalmente diferente. E aquilo ali sim acabou gerando uma idolatria, porque eles pensavam que aquele bezerro de ouro era o próprio Deus e tudo mais. Não é proibido em si você ter uma imagem, você representar alguma coisa. Não é proibido em si. Naquela época e tal, era proibido você representar o próprio Deus, porque o próprio Deus e tal nunca havia se revelado. A única vez que ele se revelou para Moisés, ele mostrou apenas as suas costas.
Ele mostrou apenas as suas costas. Aí você pensa, não tem de certa forma como eu representar Deus numa imagem, etc. Mas também ali não era basicamente todas as imagens em específico. Por exemplo, não pode representar aquilo, não pode representar aquilo. Não pode ter imagem disso, não pode ter imagem daquilo. Por mais que você não pudesse representar Deus naquele momento, você poderia sim fazer imagens. Porque, por exemplo, em Êxodo 25:18, vamos lá. Êxodo 25:18. Aqui. 26. Aqui, ó. 18. Eu tô precisando de um óculos. Aqui. 25. Eu tô de fato precisando de um óculos. Aqui. 25. Ai, tô amassando minha Bíblia toda. 18. Fará também 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do oráculo. Um querubim esteja de um lado, o outro do outro. Estes querubins terão as asas estendidas para cima, cobrindo com elas o propiciatório, e estejam olhando um para o outro com os rostos voltados para o propiciatório, com o qual deve estar coberta, outros com o rosto voltados para o propiciatório, e com ele deve estar coberta a arca. Esse versículo em específico de Êxodo 25:18, ele fala claramente ali de uma imagem de um querubim, mas as coisas ali não poderiam ser representadas tanto no céu, quanto na terra, quanto embaixo da terra, no mar, etc. Não poderiam ser representadas. Só que ali tem um contexto e tal. Ali não está proibindo, o mandamento de Êxodo 24 não está proibindo uma imagem. Ele está proibindo imagens de deuses falsos, de deuses pagãos. E está proibindo você de prestar culto a eles, etc. Qual que é a diferença disso de um ídolo pagão, para você representar uma coisa, por exemplo, um santo, você representar uma pessoa ali que viveu fielmente para Deus? Ali, quando você presta um culto para um deus pagão, você lhe requer um sacrifício, você lhe requer tal coisa. É igual aquele episódio lá de Elias com os profetas de Baal. Ali e tal, eles estavam sacrificando as coisas para Baal, entendeu? Ali sim, aquilo sim é uma adoração. Não é o caso de uma veneração de um santo, de um etc, etc. Porque, basicamente, quando você venera um santo, você está dando uma honra para ele, você está respeitando a história que ele teve, a fidelidade que ele teve com Deus. Porque quando você e tal vê a vida dele, por exemplo, um mártir e tal, um mártir canonizado, quando você vê a vida daquela pessoa e tal, que ela morreu por Cristo, você tem um respeito por ela, você segue o exemplo daquela pessoa, você não a adora, você segue o exemplo. Isso sim é a veneração de um santo, de etc. Isso sim é a veneração. Não é adoração. A adoração e tal é o que temos na Eucaristia. Por exemplo, a Eucaristia é o corpo e sangue de Cristo. Aquilo sim tem uma adoração. Por que aquilo sim tem uma adoração? E eu falo com a mais pura certeza que aquilo sim na Eucaristia é uma adoração. Porque ali é sacrificado o Cordeiro. Ali é o corpo e sangue de Cristo verdadeiramente. Ali é um novo sacrifício. Não um novo sacrifício. Ali é o mesmo sacrifício que ocorreu no Calvário, só que de uma forma diferente, etc. Ali, a Eucaristia de fato ocorre uma adoração. Agora, se você pensar e tal, eles estão falando de um santo na missa, não sei o que, isso aí é idolatria, isso é um culto para um santo, etc. Aí é totalmente errado. Por que é totalmente errado? Porque ali não tem uma adoração verdadeira. Ali o que tem é uma veneração, um respeito e tal, por um mártir, por um santo canonizado, etc. Por exemplo, o caso de São Carlo Acutis.
Ali sim, quando se fala o nome dele na missa e tal, é uma veneração, um respeito, um pedido de intercessão. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre intercessão e etc. Mas ali é basicamente isso, é veneração. Como a gente pode ver também Números 21 e 4, deixa eu pegar o livro aqui. Números. Eu tô com medo de manchar essa Bíblia porque não. Eu sujei meu dedo sem querer de caneta. Tudo bem. Deixa eu ver. Números 21, 4. Eu sou péssimo em achar versículos, mas eu sempre decoro eles. E às vezes eu consigo achar tranquilo. Números 21, 4 ao 9. Muito bem. 4 ao 9. 9. Aqui. Moisés orou pelo povo e o Senhor disse: Fazei uma serpente de bronze e põe na por sinal. Aquele que, sendo ferido, olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs por um sinal. Os feridos olhavam para ela e saravam. Basicamente, ali estamos falando de uma outra imagem. Estamos falando de uma serpente de bronze que cada pessoa ela fosse picada por uma cobra, olhasse para a serpente de bronze, ela basicamente seria curada. Aquilo sim também pode ser uma veneração. Mas por que nesses casos e tal não são proibidos as imagens? Porque ali não tem uma adoração. Ali é uma veneração. É um respeito, uma veneração em si. Ali tal, o pessoal olhava para a imagem tal, era curado. Era como se fosse uma relíquia. Por exemplo, lembra do caso do menino que tinha uma relíquia de São Calacutes? Ele tinha um problema sério, acho que era no estômago, no fígado, etc. Ele tocou aquelas relíquias, depois foi curado quase que instantaneamente. Os médicos não acharam mais nenhum problema no menino. Isso é uma veneração, entendeu? Não tem nada a ver com adoração. Adoração requer um sacrifício. Como, por exemplo, lá no caso de Abraão, quando ele vai sacrificar seu único filho até o momento. Acho que não era o único filho, acho que nessa época ele tinha também o outro filho com a escrava da mulher dele. Só que, tipo assim, naquela época, Deus tinha pedido a Abraão para sacrificar o seu filho. Aquilo sim é um tipo de adoração, porque basicamente você está dando uma coisa importante, entendeu? Para Deus. Você está sacrificando alguma coisa importante para Deus. E também é o mesmo caso que ocorreu lá com os profetas de Baal. Aquilo sim é uma adoração, porque quando você sacrifica alguma coisa e tal, você está basicamente adorando, aí sim a gente pode ter a mais pura certeza que isso sim é uma adoração. Que no caso de nós católicos, na Eucaristia, como a gente sabe que aquilo ali é verdadeiramente o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, a gente sim adora. A Eucaristia é o centro de nossa fé. Por isso que nesse contexto é uma adoração. Mas tipo assim, os católicos e tal mudaram o primeiro mandamento e tudo mais, no catecismo, etc. Não mudamos o primeiro mandamento. O primeiro mandamento tá aqui, ó. Deixa eu achar aqui pra vocês. Eu tô com o catecismo de São Pio X, eu tenho o catecismo amarelinho também, só que eu prefiro essa versão de catecismo. Os 3 catecismos são válidos. O catecismo de Trento, catecismo de São Pio X e o catecismo amarelo instituído por São João Paulo II. Né? Todo o catecismo é válido. Vamos procurar aqui. Da mesma forma que eu sou péssimo em achar versículos, eu sou péssimo também em achar tais coisas. Vamos ver. Mandamentos.
Eu gosto desse catecismo aqui porque ele vem com umas imagens muito bonitas. Centro Dom Bosco ele fez uma ótima edição de catecismo. Esse aqui vem com umas imagens muito bonitas e é até bom para a pessoa, para ela aprender basicamente sobre a doutrina de nossa fé. E aí vai ser bem mais tranquilo, bem mais fácil. Acho que tá aqui, ó. Mandamentos. Aqui tá falando bastante sobre mandamentos. Tá por aqui. Aqui. Está na página Moral Cristã. O que nos proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe também-nos a irreligiosidade, a falta de respeito com Deus, proíbe... Ah, não, eu tô lendo uma outra coisa. Aqui. O primeiro mandamento nos proíbe a idolatria e a superstição. Por que Moisés quebrou desse modo as tábuas da lei? Os mandamentos esteve lá durante 40 dias em colóquio com Deus. Os hebreus estavam no deserto e viviam suas tendas. Disseram: Moisés não volta mais, do que teria acontecido. Fabricaram um bezerro de ouro e lhe ofereceram dons e sacrifícios. Aqui, ó, como eu falei, toda adoração requer um sacrifício. E adoraram um ídolo. Isso aqui é a adoração de um ídolo. Você, considerar... É como se aquela imagem ali fosse o próprio Deus, como se fosse o próprio Deus criador do universo. Aquilo sim é um pecado mortal. É um pecado mortal totalmente gravíssimo, digno de confissão. A pessoa que é católica, se ela cometer um negócio desse e tal, ela tem que se confessar imediatamente. Isso aí não tem jeito. Quebrou indignado as tábuas da lei, destruiu o bezerro e castigou os que haviam cometido tão grave pecado de idolatria, etc. Também a superstição basicamente está aqui, ó. O que nos manda o primeiro mandamento? O primeiro mandamento nos proíbe impiedade, idolatria, superstição, irreligiosidade, heresia e a ignorância das verdades de fé. E como eu falei, o primeiro mandamento de Êxodo 24, ele fala sobre imagens e esculturas, etc. Mas não é no geral. Se isso aí fosse no geral, tudo estaria proibido. Tudo. Por exemplo, seja um RG, seja um documento de identidade em si, seja uma carteira de habilitação onde tem sua foto, seja um quadro na parede, seja uma propaganda, seja uma televisão, seja etc. Não é tudo. Não é tudo. E também tem o caso de as pessoas, elas, por exemplo, não se pode representar a Deus. Não se pode representar a Deus porque Deus não se mostrou a Moisés. De fato, Deus ele não se mostrou a Moisés. Mas se a gente abre em João 14 e 9... João 14 e 9... Aqui. Se a gente abre em João 14 e 9... 999... Aqui. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse-lhe: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conhecestes, Filipe? Quem me viu, também vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não credes
que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo de mim mesmo, o Pai que está em mim é esse que faz as obras. O que basicamente quer dizer aqui? Há muito tempo atrás, eu vou voltar um pouco atrás. Há muito tempo atrás, tipo, muito tempo mesmo, um arcanjo visitou uma virgem. E visitando essa virgem, ele basicamente disse uma mensagem que Deus havia enviado. Que essa virgem, ela daria luz ao Filho de Deus. Que ela daria luz ao Verbo que tiraria o pecado do mundo. Que ela daria luz, basicamente, à salvação da humanidade. Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aí pensa, se ele me diz e tal que quem vê o Filho vê o Pai, ele basicamente está se autoproclamando que ele é o Criador de todas as coisas, que ele é o Deus de todo o nosso universo. Basicamente ali já é um grande indicativo que você pode representar a Deus numa imagem, porque o Verbo, ele se fez carne. Antes disso, Moisés apenas tinha visto as costas de Deus, apenas isso. Tinha visto apenas as costas, mas no momento que o Verbo ele se fez carne, no momento que o Verbo ele começou a andar pela terra e tal, pregando o Evangelho, que ele começou e tal, fazendo milagres, etc. Neste momento que o Verbo ele veio e tal, para tirar o pecado do mundo, aí sim pode ser representado imagens. Ele pode sim ser representado em imagens. O que não pode ocorrer? E tal? Você considerar aquela imagem como se fosse a mais fiel, a mais etc e tal. Beleza. Ele era desse jeito assim. Aquilo é apenas uma representação. Entendeu? Aquilo é uma representação. E é isso. Basicamente, tal, não é proibido você ter imagens. Eu mesmo tenho 3. Eu tenho essa aqui também e esta aqui também. Não é proibido você ter uma imagem. Agora, se eu falasse assim, esta imagem é verdadeiramente, meu Deus, eu sacrifico tudo por você, etc. Eu estou te adorando, Aí sim teríamos um problema. Agora, quando você venera a imagem, tal, etc., você fala, nossa, que bonito, uma imagem tal, uma imagem representativa de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo é só apenas uma representação. Aquilo é uma veneração. Não é como se a gente tivesse fazendo um sacrifício, colocando alimentos em volta, fazendo tais coisas. Não! É muito pelo contrário. Isso é uma veneração. Qual é o problema de eu ter uma imagem representativa de uma pessoa e tal que foi fiel a Deus? Qual que é o problema de eu ter uma imagem tal que representa meu Senhor? Qual é o problema? Gente, vocês têm que ter noção de uma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se fosse assim, luteranos eles não teriam imagens, porque luteranos são protestantes. Vai numa igreja luterana para você ver. Tem muitas imagens lá. Muitos luteranos também têm imagem de Nossa Senhora. Os luteranos em si, eles veneram Nossa Senhora. Lutero venerava Nossa Senhora. Por que eu não poderia ter uma imagem tal da mãe de meu Salvador? Por que eu não poderia ter uma imagem tal que representa meu Senhor e Salvador? Temos que ter uma coisa em mente. Uma coisa é adorar. Adorar requer sacrifício. Adorar requer você basicamente falar que aquele sim é o Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Entendeu? Agora, quando você venera uma imagem e tal, aí é uma coisa totalmente diferente, etc.
Por isso não tem problema você beijar uma imagem. Não tem problema você ter uma imagem. Não tem problema, etc. Agora, se você comete tal um sacrifício, por exemplo, igual os profetas de Baal, aí já tem um problema. Aí você basicamente está adorando um Deus que não existe. Entendeu? E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouquinho mais longo. É um vídeo que eu tinha bastante tópicos para comentar. Eu poderia comentar mais coisas, mas o vídeo vai ficar muito longo. E basicamente nós católicos nós não adoramos imagens. A gente verdadeiramente adora apenas a Deus, etc. Não adoramos nenhum santo. Porque do contrário, se a gente adorasse algum santo, se a gente, etc., a Eucaristia ela não seria para Cristo. O sacrifício e tal na hóstia não seria o sacrifício do Cordeiro. Quantas vezes numa missa que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo e tal. Quantas vezes você, protestante, você foi numa missa e tal para ter certeza que ali tinha uma adoração? Ai, só porque eu escutei vocês fazendo uma Ave Maria. Ai, eu escutei vocês cantando um louvor a Maria. Ai, eu escutei... Não tem problema nenhum você cantar um louvor e tal, etc. O protestante pensa que você cantar uma simples música já é o motivo de você adorar e tal, etc. Entenda uma coisa, protestante, música não tem nada a ver, porque adoração não é da maneira que vocês pensam. Por exemplo, adoração não é só você cantar uma música, do contrário, se eu estivesse cantando uma música para minha namorada, eu basicamente estaria adorando ela. Se eu tivesse me ajoelhando diante da minha namorada para pedir ela em casamento, eu estaria adorando ela. Vocês têm que entender uma coisa. Música não é adoração. Um louvor e tal e tal. Pode ser que você cante uma música e tal em adoração a Deus, etc. Igual a Adoro te devote. Adoro te devote, latens deitas. É uma música de adoração. Não tem problema nenhum você cantar uma música para adorar a Deus e tal. Mas isso aí e tal nem sempre significa adoração. Você cantando uma música para sua namorada, isso é adoração? Você se prostrando para entregar uma aliança à sua namorada, para beijar a mão dela, etc. Isso é uma adoração? Você pare para raciocinar um pouco. Vamos entrar num acordo lógico. Isso é adoração? A adoração requer sacrifício. Você sacrificaria, tipo, uma coisa e tal, você fala, ai, você é minha deusa, eu te adoro, eu te adoro. Não, protestante, não é assim. Não é assim que católicos nós fazemos. O respeito que nós temos por uma imagem de Nossa Senhora, o respeito que temos por uma imagem de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma veneração. A adoração uma adoração verdadeira em si só ocorre na Santa Eucaristia. A Santa Eucaristia é o corpo e sangue de Cristo. Nesse caso, aí sim, é uma adoração. Isso aí eu falo com a mais pura certeza. No momento que você se ajoelha ali na oração eucarística, etc., ali sim, já pode ter certeza que ali é uma adoração. Fora disso, não tem adoração nenhuma. Não tem problema nenhum você prestar uma veneração durante a missa a um santo. Não tem problema nenhum. Agora, se você, falar que aquele santo é o seu Deus, etc., o seu único Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, aí já temos um problema. E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer uma breve oração aqui para encerrar o vídeo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mia Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab in inferni, conduc in cielo omnes animas, praesenti ilesque maxima indigente misericordia tua. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
E o vídeo foi esse, um vídeo um pouco longo, mas foi um vídeo bem interessante. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!